Hoje nós vamos falar da análise combinatória. Permutação simples. Permutação nada mais é do que nós alterarmos a posição dos elementos que formam um todo, a fim de nós obtermos combinações diferentes, agrupamentos diferentes. E ela vai ser classificada como simples sempre que o conjunto de elementos que compõem o todo não houver repetição de elementos. Bom, de quantas maneiras distintas podemos organizar na parede da sala os 3 quadros da figura abaixo? Então você tem aqui uma imagem de uma sala, que se você perceber aqui nessa parede, foram dispostos, numa determinada ordem, 3 quadros. Você tem aqui o primeiro quadro, na primeira posição, o segundo quadro na segunda posição e um terceiro quadro na terceira posição. A pergunta é o seguinte, se por um acaso eu tiver aqui a vontade de começar a alterar a posição desses quadros, quantas combinações distintas eu posso obter? Ou melhor ainda, se eu pegar esses 3 quadros e começar a embaralhar a posição desses 3 quadros, quantos agrupamentos de 3 quadros eu vou conseguir obter? Bom, a situação que está acontecendo aqui é a seguinte. Quando eu olho para a parede vazia, tem que ficar claro para mim aqui que eu vou ter que colocar um quadro na primeira posição, um quadro na segunda posição e um quadro na terceira posição. Quando eu for colocar o quadro aqui na primeira posição, eu vou ter que fazer uma escolha, tá? Eu tenho aqui essas 3 possibilidades para eu colocar na primeira posição. Tomada a decisão de qual quadro eu vou colocar na primeira posição, eu vou ter que tomar uma outra decisão de saber qual quadro eu posso colocar na segunda posição. Lembrando que a escolha que eu fiz na primeira posição, ela vai interferir aqui na minha segunda, E aí, tomado a segunda decisão, eu vou tomar a terceira e última decisão, que é descobrir qual quadro que eu vou colocar aqui na terceira posição. Lembrando que as decisões que eu tomei anteriormente, elas vão influenciar aqui nessa terceira posição minha, tá? Então, na verdade, o que eu estou tentando dizer para você aqui é o seguinte, eu quero pegar aqui os meus 3 quadros e quero embaralhar esses quadros. Então, eu chamei aqui de quadro 1, quadro 2, quadro 3. Você tem que saber que cada vez que eu proceder com um embaralhamento, eu vou ter que ter na resposta minha 3 quadros, tá? Porque eu quero expor os 3 quadros na parede. Então, eu vou tomar aqui primeiro uma decisão, tá? Lembrando, eu tenho a primeira posição, tenho a segunda posição e uma terceira posição, tá? Então, eu vou assumir que nessa primeira posição aqui, eu vou colocar o quadro 1, tá? Então, quando eu coloco o quadro 1 na primeira posição, você vai perceber agora aqui que eu tenho 2 possibilidades de agrupamento. Olha o que pode acontecer aqui. Olha, esse aqui é o quadro 1. Então, eu posso ter 2 sequências distintas. Qual que é a primeira? Quadro 1 seguido do quadro 2 e quadro 3, ou então o quadro 1 seguido do quadro 3 e o quadro 2. Note que eu alterei a posição do quadro 2 com o quadro 3. Tá? Então, quando eu inicio pelo quadro 1, eu consigo fazer 2 combinações distintas ou 2 agrupamentos de 3 quadros distintos. Tá? Bom, mas em vez de começar pelo quadro 1, eu posso tomar a decisão aqui que é começar do quadro 2. Então, quando eu começo agora do quadro 2,
você vai perceber, tá? Ó, eu tenho aqui, ó, iniciando pelo quadro 2, que eu tenho novamente aqui mais duas possibilidades. Quais são elas? Quadro 2, seguido do quadro 1 e quadro 3. Ou então, quadro 2, seguido do quadro 3 e quadro 1. Novamente, eu tenho aqui mais duas possibilidades, né? Mais duas combinações, ou seja, mais dois agrupamentos de 3 quadros, sendo que esses agrupamentos são distintos, tá? E para finalizar, de forma análoga ao raciocínio que eu tive, eu vou iniciar agora aqui pelo quadro 3. Quando eu inicio pelo quadro 3, eu tenho novamente aqui mais duas combinações distintas. Quadro 3 seguido do quadro 2 e quadro 1. Quadro 3 seguido do quadro 1 com quadro 2. Então você vai perceber agora aqui, ó, que eu consegui escrever todas as combinações distintas, ou seja, todos os agrupamentos de 3 quadros. Então, ó, você vai perceber que eu consegui fazer aqui, ó, um agrupamento, 2, 3, 4, 5, 6. Então, existem 6 possibilidades de combinações, 6 possibilidades de agrupamento, de modo que eles diferem apenas pela ordem que os quadros foram dispostos, tá? Então, o interessante aqui você saber é que a ordem que eu coloco os quadros, ela é importante, tá? Uma vez que é alterado a ordem, eu vou obter agrupamentos, vou obter combinações distintas, tá? Bom, agrupamentos desses tipos são chamados de permutações simples, tá? Então, lembrando que o que é permutar? É alterar a ordem dos elementos. Eu estou embaralhando. Por que ela é simples? Que se você olhar nesse conjunto aqui de 3 quadros, eu não tenho nenhum quadro repetido. Então, na verdade, meus queridos, se vocês perceberem aqui o que nós aqui realmente fizemos, foi o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma primeira posição, tenho uma segunda posição e uma terceira posição. Quando eu fui aqui preencher a primeira posição, eu tinha que tomar uma decisão. E para eu tomar essa decisão, eu tinha aqui disponível 3 possibilidades, que seria colocar aqui, ó, o quadro 1, ou o quadro 2, ou o quadro 3. Então, eu tenho aqui, ó, 3 possibilidades. Só que, feito aqui uma escolha, por exemplo, se eu optei por colocar aqui na frente o quadro 3, o quadro 3 ele não pode repetir para cá depois. Então, quando eu for tomar a segunda decisão, uma vez que eu já pendurei o quadro 3, vai sobrar para mim aqui, ó, o quadro 1 ou então o quadro 2. Eu vou ter aqui duas possibilidades. Aí vamos supor que na segunda decisão, né, por mais que eu tenha duas possibilidades, eu decidi pendurar o quadro 1. Quando eu for tomar a última decisão, tá? Como eu já usei o quadro 3 e o quadro 1, sobraram apenas aqui o quadro 2. Então, eu vou ter aqui uma possibilidade, tá? Bom, como aqui eu já identifiquei o conectivo E, eu vou usar aqui o princípio multiplicativo. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, 3 vezes 2 vezes 1. Só que 3 vezes 2 vezes 1, isso aqui já é algo conhecido para mim. 3 vezes 2 vezes 1 nada mais é do que 3 fatorial. Você pode deixar a resposta na forma de fatorial, ou então você pode multiplicar. 3 vezes 2 vezes 1, essa continha aqui vai dar 6 possibilidades, que foi, na verdade, aqui o que nós encontramos. Então, ó, o que eu quero que você fique bem atento aqui, ó, é com o seguinte detalhe que eu vou te falar aqui, ó. Você tem aqui, nesse caso aqui, ó, um total de 3 elementos.
Esses 3 elementos são, na verdade, os 3 quadros. E aí, com esses 3 elementos, você formou grupos que também possuem 3 elementos, tá? Então, na verdade, você tem 3 objetos que você embaralhou de modo a obter grupos que também possuem cada um deles aqui, 3 objetos. Isso é muito importante você ir perceber esse detalhe que eu acabei de chamar a atenção aqui para você, tá? Permutação simples. Considere n elementos distintos de um conjunto, A1, A2, A3, até o AN. Chama-se permutação simples todo agrupamento ordenado por esses n elementos. Bom, para você entender aqui o que eu vou fazer, nós vamos generalizar aqui a situação anterior feita lá no exercício dos quadros, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Olha, eu tenho um conjunto que ele vai ter um total de n elementos. A1, A2, A3, até o AN. Esses elementos, eles são distintos, tá? Então, se eles são distintos, dentro desse conjunto não tem elemento repetido. Por isso que ela é chamada de permutação simples, tá? Chama-se permutação simples todo o agrupamento ordenado formado por esses n elementos. Então, o que está acontecendo então aqui? Eu tenho um total de n elementos, onde eu vou pegar esses n elementos e vou permutar, ou seja, embaralhar, de modo a formar novos grupos ordenados, formados sempre por n elementos, tá? Então, um exemplo aqui para você entender a situação anterior. Eu tinha um total de 3 elementos, 3 objetos, 3 quadros distintos. Eu comecei a embaralhar os 3 quadros, formando novos agrupamentos, todos eles compostos exatamente por 3 elementos, tá? Então, vamos lá então agora aqui, olha. Lá no exercício do quadro, eu tinha posição 1, posição 2, posição 3. Acabava aqui, ó. Só que agora, para você entender aqui, ó, é como se você tivesse um total de n quadros, tá? Vamos fazer assim, para você acompanhar o raciocínio. Esses n quadros vão ser distribuídos em n posições na parede, tá? Então, vamos lá. Quando eu for chegar aqui na posição 1, eu vou ter que fazer uma escolha. Qual é a escolha que eu vou ter que fazer? Eu posso colocar aqui na posição 1 o quadro 1, ou então o quadro 2, o quadro 3, o quadro 4, até chegar no quadro N, tá? Bom, para a posição 1, eu tenho aqui um total de possibilidades igual a n quadros. Vou ter que fazer aqui uma escolha. O que é uma escolha? Vou ter que tomar uma decisão. Dessas n possibilidades, qual quadro que eu vou escolher para colocar na posição 1? Ah, tá. Eu vou escolher o quadro 2. Tomada a decisão de escolher o quadro 2, esse quadro 2 ele não pode aparecer mais em nenhuma posição, uma vez que ele já foi colocado na parede. Então, como aqui eu já escolhi o quadro 2, para a segunda posição, eu tenho à minha disposição os quadros 1, 3, 4, até o quadro N. Então, perceba que aqui agora, era para eu ter N possibilidades. Uma vez que eu tirei o quadro 2, eu vou ter um total aqui de N menos 1. Esse menos 1 que você está vendo aqui é o quadro 2, tá? Ou melhor ainda, assim que eu tomei a primeira decisão, quando eu for tomar a segunda decisão, eu tenho que subtrair uma possibilidade, porque essa uma possibilidade
foi a escolha que eu fiz lá na posição 1, na primeira decisão. Tá? Agora aqui, ó, na segunda posição, eu vou escolher aqui, por exemplo, um quadro. Vamos supor que eu escolha aqui, ó, o quadro 4. Tá? Quando eu for escolher agora aqui, ó, a posição 3, que eu for tomar a terceira decisão, eu vou ter à minha disposição aqui, ó, o quadro 1, o quadro 2, o quadro 5, até o quadro N. Perceba que agora, na minha posição 3, né, era para eu ter N possibilidades. Mas, uma vez que eu já tomei duas decisões, quais são essas duas decisões? Pendurar o quadro 2 e depois pendurar o quadro 4. Então, perceba que aqui, ó, de N possibilidades, vai sobrar para mim, na verdade, N menos 2. Então, esse menos 2 aqui, ó, é referente às duas primeiras decisões que eu tomei. Tá? Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó, eu tinha um total de N quadros, subtraí 1, depois subtraí mais 1 e assim por diante. Se eu seguir com esse raciocínio, quando eu chegar na posição N, que na verdade é a minha última posição, vai sobrar apenas um único quadro para eu pendurar na parede. Então aqui vai sobrar o quê? Uma única possibilidade. Então, na verdade, ó, eu vou ter que colocar o quadro na primeira posição, na segunda posição, na terceira posição e na posição N. Então, uma vez que eu tenho que preencher cada posição, nós vamos aplicar agora aqui o princípio multiplicativo. Tá? Então, aqui vai ficar ó, N, N menos 1, N menos 2 e na última posição, um quadro. Então, pelo princípio fundamental da contagem, nós podemos definir o seguinte, ó, P de N, a permutação simples de N elementos, ela é dada por N que multiplica N menos 1, que multiplica N menos 2, que multiplica até chegar no 1. Tá? Mas se você perceber aqui, ó, nessa expressão que apareceu aqui agora no segundo membro, isso aqui, na verdade, nada mais é do que a definição de N fatorial. O que é o N fatorial? É o produto de N em ordem decrescente até chegar no 1. Então, P de N é dado pela fórmula que é N fatorial. Então, quando é que a gente vai usar essa formulinha aqui? Ó? Sempre que eu for trabalhar com permutação simples. Ou seja, sempre que eu tiver um total de N elementos distintos e quiser embaralhar esses elementos de modo a formar novos grupos compostos também por N elementos. Tá? E aí, só te lembrando que, mais uma vez, a palavra simples significa que em cada agrupamento formado não haverá repetição de elementos, tá? Então é muito importante você perceber essa sacada, tá? Então cuidado, ó. Se eu tiver 10 elementos para formar grupos de 10 elementos, se esses elementos forem distintos, eu vou trabalhar com permutação simples, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, tem lá 5 pessoas para tirar uma fotografia, tá? Se você pegar essas 5 pessoas, você pode enxergar essas 5 pessoas como sendo 5 elementos, 5 objetos. E se você começar a mudar essas pessoas de posição, você vai ver que você vai estar fazendo novos grupos formados por 5 pessoas. Então perceba, você tem 5 pessoas que você está embaralhando de modo que você está formando novos grupos de 5 pessoas, tá? Isso aí é um exemplo que eu já estou te mostrando aí que você vai trabalhar, na verdade, com permutação simples, tá? Então fica essa dica para você aí, ok? Bom, nós vamos fazer agora aqui exemplos que tratam aí do tema que eu comentei com vocês aqui na aula de hoje, que é a permutação simples. Exemplo. Considere a palavra amor. Quantos anagramas podemos formar? Quantos anagramas iniciam pela letra A?
Quantos anagramas iniciam por vogal? Quantos anagramas iniciam e terminam por consoante? Bom, aqui na nossa questão, ó, apareceu o termo aqui anagramas. Anagramas nada mais é quando você pega uma determinada palavra e altera a ordem das letras dessa palavra. E aí você vai obter uma nova palavra que tenha sentido ou não. Então, para nós obtermos anagramas, você tem que pegar uma palavra e aí você tem que permutar, embaralhar, alterar as letras dessa palavra, obtendo assim uma nova palavra que pode ter sentido ou não, tá? Bom, a própria palavra em si, ela é considerada um anagrama, tá? Então vamos lá aqui, ó. A letra A pede para determinar quantos anagramas podemos formar com a palavra amor. Então vamos lá. Uma vez que para fazer anagramas eu tenho que embaralhar as letras, permutar, então eu vou trabalhar, na verdade, aqui com permutação, tá? E por que vai ser permutação simples? Perceba que a palavra amor, ela é formada pelas letras A, M, O e R. Ela tem um total aqui, ó, de 4 letras. Essas 4 letras estão fazendo o papel de 4 elementos, de 4 objetos, tá? Então, o que está acontecendo aqui, ó? Eu tenho exatamente 4 elementos onde eu vou formar novas palavras que também terão 4 letras. Então, eu estou pegando aqui, ó, uma palavra que tenha 4 letras para formar novas palavras que também têm 4 letras, tá? Bom, diante disso, uma vez que eu tenho aqui 4 letras e são letras que não repetem, eu tenho 4 letras para serem agrupadas em 4 posições. Então eu vou chegar aqui, que ó, P de N é igual a N fatorial. Permutação simples. Onde esse N aqui é a quantidade de objetos do meu conjunto. Nesse caso aqui, o meu conjunto tem 4 objetos, 4 elementos. Então aqui vai ficar P de 4, que é igual a 4 fatorial. E 4 fatorial vai ficar P4. 4 fatorial é 4 que multiplica 3, que multiplica 2, que multiplica 1. Então, 4 fatorial vai dar 24. Ou seja, com a palavra amor, eu consigo fazer exatamente 24 anagramas, tá? Quem que seriam, por exemplo, aqui, ó, esses anagramas? Um deles aqui, ó, seria a própria palavra amor. Poderia eu aqui, ó, trocar o O com R. Ficaria aqui essa palavra. Poderia trocar aqui agora aqui, olha, o M com R. Ficaria essa outra palavra e assim por diante. Tá? Inclusive poderia essa aqui, ó, Roma, que já faz sentido pronunciar, tá? Então, se eu proceder com essas alterações aqui, ó, eu vou ter exatamente um total de 24 novas palavras, tá? Uma outra maneira de fazer esse exercício aqui era o seguinte, ó. Eu tenho aqui 4 posições, porque a minha palavra amor, ela possui aqui 4 letras. Então, aqui, ó, na primeira posição, eu posso optar por colocar aqui, ó, a letra A, ou a letra M, ou a letra O, ou a letra R. Eu tenho um total, então, aqui de 4 possibilidades, tá? Bom, tendo eu 4 possibilidades, não quer dizer que eu vou pegar as 4 letras e colocar aqui, tá? Eu tenho 4 possibilidades, mas esse tracinho aqui, ó, só vai poder entrar aqui apenas uma única letra. Então, dessas 4 possibilidades, eu vou imaginar agora aqui, ó, qual letra que eu queira que apareça aqui. Então, vamos supor aqui, ó, que eu optei aqui pela letra M. Uma vez que eu já utilizei a letra M,
eu não posso utilizar mais a letra M. Então, aqui vai sobrar a letra A, ou a letra O, ou a letra R. Então, aqui eu vou ter um total de 3 possibilidades. Então, olha que bacana aqui, ó. Eu tinha 4 letras. Como eu escolhi a letra M, 4 menos uma letra caiu para 3. Agora eu vou chegar aqui e vou imaginar uma outra letra. Ó. Vamos supor que eu imagino aqui a letra R. Não tem um total aqui de 3 letras? O R não pode aparecer mais. Então, vou subtrair um, que é a letra R. Então, aqui vai sobrar o A ou o O. 2 possibilidades. Escolho uma letra aqui, ó, o A. Vou tirar o A daqui agora, só vai sobrar o O, que é apenas uma letra. Tá? Então, agora aqui, ó, como a minha palavra vai ter que ter a primeira, a segunda, a terceira e a quarta letra, eu vou trabalhar com o princípio multiplicativo. Tá? Agora, note que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, essa continha minha aqui nada mais é do que 4 fatorial. E 4 fatorial nós resolvemos aqui abaixo, vai dar exatamente 24. Então, ou seja, com a palavra amor, nós conseguimos fazer 24 anagramas. Letra B. Quantos anagramas iniciam pela letra A? Então, agora, ó, eu não quero qualquer tipo de anagrama. Eu quero apenas anagramas que iniciam pela letra A. Então, meu exercício agora, ó, ele me faz uma exigência. Dessas 4 casinhas aqui que eu tenho que preencher, essa primeira aqui, ó, obrigatoriamente, tem que ser a letra A. Então, eu já vou garantir que na primeira casinha apareça a letra A. Então, se aqui, ó, eu já garanti que aparece a letra A minha palavra amor, que ela era composta por 4 letras, a partir do momento que eu já usei a letra A, ela deixa de ter 4 letras e passa a ter apenas 3 letras. Sendo que essas 3 letras que restaram vão ter que ser agrupadas em 3 posições. Então, agora eu tenho 3 objetos para serem alocados em 3 espaços. Então, eu vou chegar agora aqui, ó, e vou fazer o seguinte, ó. Vai ficar 1 que multiplica Pn. Perceba que o Pn, nós vimos aqui, ó, que é n fatorial. Estou trabalhando com permutação simples. Né? Por que permutação simples? Porque a minha palavra não tem letra repetida. Então, aqui agora vai ficar o seguinte, ó. 1 que multiplica Pn. Mas quem que é Pn? N fatorial. O N não é a quantidade de objetos? A minha palavra agora, em vez de ter 4 objetos, 4 letras, ela passa a ter 3 objetos, que são 3 letras, uma vez que eu já utilizei a letra A. Então, esse N meu aqui vai valer 3. Então, aqui vai ficar 1 que multiplica 3 fatorial. Agora, nós vamos resolver aqui o 3 fatorial. Vai ficar 1 que multiplica 3, 2, 1. Procedendo aqui com essa multiplicação, chegamos aqui em 6. Ou seja, da palavra amor, de todos os anagramas, existem apenas 6 que começam pela letra A. Então vamos lá. Lá na nossa letra A, no exercício aqui da letra anterior, nós descobrimos que o total de anagramas equivale a 24. Tá? A palavra amor, se você perceber bem aqui, ó, ela é composta por 4 letras. Letra A, M, O e R. Então, se você pegar a letra A, que você achou 24 anagramas, e dividir por 4 letras, você vai ter um total de 6. O que quer dizer isso? Ó? Existem 6 anagramas que começam pela letra A, 6 anagramas que começam pela letra M, 6 que começam pela letra O e 6 que começam pela letra R. Tá? É uma maneira também de você pensar. Bastava pegar a letra A, que era 24,
e dividir por 4 letras, que você escreve também no número aqui igual a 6. Ok? Bom, uma outra maneira de fazer o exercício aqui seria preenchendo aqui essas lacunas. Então vamos lá. A partir do momento que eu já fiz aparecer a letra A, na segunda casinha, eu já tomei a decisão que apareceu a letra A. Então a letra A não pode aparecer mais. Então aqui vai sobrar quem? M, O ou então R. Então aqui eu tenho 3 possibilidades. Tá? Para eu preencher a próxima casinha, eu vou ter que escolher uma letra aqui agora. Ó. Vamos supor que eu escolhi a letra R. Então quem é que não pode aparecer aqui agora? Nem a letra A, nem a letra R. Sobraram apenas o M ou então o O. Porque eu tenho 2 possibilidades. Se eu escolher aqui o O, se eu escolher o M, tá? Vai sobrar apenas aqui o O. Agora, se eu tivesse escolhido aqui o O, iria sobrar aqui apenas o M. Mas como é que eu marquei o M? Sinal que eu escolhi o M. Então aqui só vai poder sobrar o O, que é uma possibilidade. Uma vez que tem que ter a primeira, segunda, terceira e quarta letra, eu vou trabalhar com o princípio multiplicativo, né? Então aqui vai ficar, ó, 1 que multiplica. 3 vezes 2 vezes 1, que é essa chavinha, nada mais é do que 3 fatorial. E nós vimos aqui abaixo que o 3 fatorial equivale a 6. E 6 vezes 1, essa continha aqui vai dar exatamente 6. Letra C. Quantos anagramas iniciam por vogal? Tá? Então agora ó, eu vou pegar novamente aqui a minha palavra amor e vou ver quantas vogais ela tem. Ela tem a vogal A e tem a vogal O. Iniciar por vogal, eu posso ter aqui a letra A ou então a letra O. Então, novamente aqui, olha, A ou O, eu tenho aqui um total de 2 possibilidades. Agora é o seguinte, meus queridos, não quer dizer que aqui vai aparecer 2 letras, vai aparecer apenas uma letra, mas eu tenho 2 possibilidades. Agora raciocina comigo aqui, olha. A minha palavra amor, até então, ela tem 4 letras, tá? Agora vamos lá. Se eu escolher que aqui ó, vai aparecer a letra A, eu vou ter que chegar agora aqui ó, e cortar a letra A, porque eu usei a letra A. Então, vão sobrar para mim aqui ó, 3 letras para eu colocar em 3 posições. Quais são as 3 letras que vão sobrar? Se eu escolher a letra A, vai sobrar o M, o O ou o R, né? Vai sobrar aqui essas 3 letras aqui, ó, correto? Agora vamos lá. Se por um acaso, tal, eu não tiver aqui escolhido o A, vamos supor, por exemplo, aqui, ó, que eu quis escolher, por exemplo, aqui, ó, o O. Então, se eu escolhi o O, eu vou ter que agora, em vez de riscar aqui o meu A, eu vou ter que riscar, na verdade, o meu O. E aí, ó, continua sobrando 3 letras. Quais seriam essas 3 letras agora que está sobrando aqui, ó? Uma vez que eu risquei a letra O, vai sobrar aqui, ó, a letra A, M e R. Então a brincadeira agora aqui é o seguinte, ó. Eu tenho 3 letras para serem colocadas em 3 posições. Então aqui a minha formulinha agora aqui vai ficar o seguinte, ó. 2 que multiplica Pn. 2 que multiplica Pn nada mais é do que n fatorial. Então vai ficar 2 que multiplica n fatorial. Então vai ficar 2 que multiplica. O meu n são as letras que sobraram. Nesse caso, como eu escolhi a letra O, vão sobrar A, M, R, que é um total de 3 letras. Então vai ficar 2 que multiplica 3 fatorial. Atenção aqui agora. Ó. Você tem que resolver primeiro o fatorial. Então aqui vai ficar 2 que multiplica. Quem que é o 3 fatorial? 3, 2, 1. Multiplicando 3 vezes 2 vezes 1, essa continha dá 6. 6 vezes 2, 12. Então vamos lá.
do total de anagramas da palavra amor, existem 12 que iniciam por vogal. E era um resultado esperado. Por quê? Na letra B, eu descobri que existem 6 anagramas que iniciam pela letra A. O A é vogal. Se existem 6 que iniciam pela letra A, também vão existir 6 que iniciam pela letra O. 6 com 6 vai me dar o total de 12. Tá? E aí uma outra maneira também de estar terminando aqui o exercício seria o seguinte. Iniciar por vogal A ou O. Uma vez que eu escolhi aqui o O não pode aparecer mais. Então aqui vai sobrar para mim a letra A, o M e o R. Eu tenho aqui 3 possibilidades. Vou escolher aqui o M, por exemplo. Vai sobrar aqui 2 possibilidades, o A ou o R. Se eu escolher, por exemplo, agora aqui o A, vai sobrar para mim aqui o R, que é uma possibilidade. Então essa continha aqui vai ficar agora aqui 2, que multiplica a chavinha 3 vezes 2 vezes 1, isso aqui equivale a 3 fatorial. E 3 fatorial, nós vimos aqui abaixo aqui, que essa continha aqui vale 6. 2 vezes 6, essa continha aqui vai equivaler a 12. Tá? Então nós temos um total de 12 anagramas que iniciam pela letra A ou pela letra O, ou seja, 12 anagramas que iniciam por vogal. Letra D. Quantos anagramas iniciam e terminam por consoante? Então vamos lá. A minha palavra amor possui a consoante M e R. Agora a exigência dele está no início e no fim. Tá? Perceba que tem que começar e terminar por consoante. Então vamos raciocinar comigo aqui. Olha, como que vai ser a primeira casinha que eu vou preencher? Aqui pode aparecer a letra M ou então a letra R. Agora, muito cuidado, tá? Eu não posso chegar aqui e colocar novamente aqui a letra M e a letra R. Vamos supor que aqui eu escolho a letra M. Então a letra M vai poder aparecer aqui de novo? Não. Então o M não pode estar aqui, só seria o R. Mas vamos supor que eu escolho o R para aparecer aqui. Aí o R não pode aparecer aqui. Então você tem que tomar cuidado que uma vez que fala iniciar e terminar por consoante, eu tenho que escolher por onde eu quero começar o meu exercício. Tá? E eu vou optar começar pelo início. Então vamos lá. Começar por consoante. Pode ser o M ou então o R. Eu tenho aqui 2 possibilidades. Agora eu tenho que tomar cuidado que para a decisão que eu tome aqui na primeira, ela não vai poder aparecer mais. Então vamos supor que aqui eu escolho, por exemplo, a letra M. Uma vez que eu escolhi a letra M não pode aparecer mais. Só vai sobrar a letra R. Então vai sobrar aqui uma possibilidade. Mas vamos lá. Se eu tivesse escolhido aqui a letra R, o R não poderia aparecer aqui. Só que aí já poderia aparecer a letra M. Então vamos lá. Para a primeira casinha, eu tenho 2 possibilidades, tá? Mas, feito a escolha aqui de aparecer a letra M, o M não pode aparecer no final. Então, na verdade, a única consoante que vai sobrar aqui nesse caso vai ser a consoante R. Então, vamos lá. Como aqui eu já escolhi a letra M e aqui eu escolhi a letra R, a minha palavra que tinha 4 letras,
ela vai passar agora a ter duas letras, tá? E essas duas letras aqui, ó, vão ser alocadas em duas posições. Então, tenho dois objetos para serem colocadas em duas casinhas. Então, pela nossa formulinha, vai ficar 2 que multiplica P de N, que multiplica 1. Então, está aqui, ó, 2. Aqui vai ficar P de N e aqui vai ficar 1. Agora, essa continha aqui vai ficar, ó, 2 que multiplica P de N é N fatorial, que multiplica 1. Só que o meu N é a quantidade de letras que eu tenho, que nesse caso agora aqui restaram apenas duas letras. Então aqui vai ficar 2 que multiplica 2 fatorial, que multiplica 1. Novamente, ó, você vai resolver o fatorial. 2 que multiplica. Quem que é o 2 fatorial? 2 vezes 1. Vezes 1. Então, multiplicando agora aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Vezes 1, 4. Vezes 1, 4. Então, ou seja, nós temos 4 anagramas que iniciam e terminam por consoante. Uma outra maneira aqui seria o seguinte, ó. Iniciar M ou R. Escolhi o M. Então, para terminar, só sobrou o R. Então, se eu já usei o M e o R, quem é que pode aparecer aqui agora aqui, ó? A letra A ou a letra O. Duas possibilidades. Se eu escolher aqui a letra O, aqui só vai sobrar a letra A, que é uma possibilidade. Então, essa continha aqui vai ficar, ó, 2 que multiplica a chavinha. 2 vezes 1 é 2 fatorial vezes 1. Nós vimos aqui, ó, que o 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, aqui vai ficar 2 vezes 2, 4. Vezes 1, 4. Vezes 1, 4. Bom, o comentário aqui dessa questão é você entender que um anagrama é quando você altera as letras de uma palavra, obtendo palavras distintas que podem ter significado ou não. O nosso próximo exercício que nós vamos fazer aqui agora, ele vai tratar de uma fotografia, tá? Então ele vai tratar de personagens. Então, se você pegar personagens e comparar com letras, você vai associar, por exemplo, cada letra a um determinado personagem, né? Você vai ver agora aqui que é um exemplo, na verdade, análogo a esse aqui que nós fizemos. Só que em vez de trabalhar com letras, eu vou trabalhar com personagem. Exemplo. Na figura abaixo, da esquerda para a direita, temos personagens da Turma da Mônica. Cebolinha, Magali, Mônica, Cascão e Chico Bento, distribuídos na primeira, segunda, terceira, quarta e quinta posição, respectivamente. De quantas maneiras podemos dispor os personagens de modo que venhamos obter figuras distintas? Quantas figuras teremos o personagem Cebolinha na posição inicial e a personagem Magali na posição inicial? Quantas figuras teremos as personagens Magali e Mônica na primeira e segunda posições, respectivamente? Quantas figuras teremos os personagens Magali e Mônica nessa ordem lado a lado? Quantas figuras teremos os personagens Cebolinha, Cascão e Chico Bento juntos? Bom, nós vamos resolver esse exercício aqui agora. O comentário que eu vou fazer é o seguinte. Aqui nós temos uma fotografia com alguns personagens da Turma da Mônica. Perceba que na primeira posição está o Cebolinha, a segunda Magali, terceiro Mônica, quarto Cascão e o quinto o Chico Bento. Tá? Bom, quando nós aqui começarmos a alterar a ordem aqui que os personagens se encontram, nós vamos obter, por exemplo, aqui fotografias distintas. Então, esse exercício aqui que trata de fotografia, você pode comparar ele com um anagrama. Bom, aqui eu tenho 5 personagens, né? Está aqui o primeiro, o segundo,
o terceiro, o quarto e o quinto. Você pode associar que esses 5 personagens nada mais é do que uma palavra que tenha 5 letras. E uma vez que você vai embaralhar esses personagens, é como se você estivesse embaralhando uma palavra de 5 letras. E é lógico, uma vez aqui o que esses personagens são distintos, você vai imaginar, por exemplo, que você tem uma palavra de 5 letras distintas. Né? Então, um paralelo aqui de um exercício que trata de uma fotografia com um exercício que fala aí de anagrama. É a mesma coisa, tá? Só em contexto diferente. Então, vamos partir agora aqui para a resolução, tá? Letra A. De quantas maneiras distintas podemos dispor os personagens de modo que venhamos a obter figuras distintas, tá? Então vamos lá, ó. Eu já identifiquei aqui que eu tenho 5 personagens, tá? Como esses personagens aqui são distintos, eu tenho aqui, na verdade, aqui, 5 elementos, tá? Ó. Eu tenho aqui 5 elementos, 5 objetos, 5 personagens para serem alocados em 5 posições. Então, como eu quero embaralhar esses personagens nessa fotografia e como eles são distintos, eu vou trabalhar aqui com P de n, que é n fatorial, onde o meu n é a quantidade de elementos de objetos. Nesse caso, eu tenho aqui 5 personagens. Então, aqui vai ficar P5, 5 fatorial. Poderia parar aqui, tá? Ou então você resolve aqui o 5 fatorial, que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, P5, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, 120. Ou seja, com os 5 personagens, se eu alterar eles aqui, a posição deles, eu consigo fazer 120 fotografias distintas, tá? Então, só para você entender, na primeira posição que está o Cebolinha, eu poderia trocar ou manter ele. Então, quem poderia aparecer aqui? O próprio Cebolinha, ou então a Magali, ou então a Mônica, ou então o Cascão, ou então o Chico Bento. Então, aqui eu tenho aqui 5 possibilidades, tá? Vamos supor que aqui eu escolho para fazer uma nova fotografia, tá? Eu quero que quem aparece ali na frente ali é o Chico Bento. Então, se o Chico Bento vai ocupar o lugar do Cebolinha, ele não vai poder aparecer mais. Então, para cá vai sobrar o Cebolinha, a Magali, a Mônica e o Cascão. Então, vou ter aqui 4 possibilidades. Aí, vamos supor que do lado agora aqui, da minha escolha, escolhi o primeiro, o Chico Bento. Vamos supor que do lado do Chico Bento, eu queira que apareça a Mônica. Tá? Então, depois vai sobrar quem? O Cebolinha, a Magali, Cascão. Eu tenho aqui 3 possibilidades. Se eu escolher aqui a Magali, vai sobrar o Cebolinha ou o Cascão. 2. Se eu escolher aqui o Cascão, vai sobrar o Cebolinha. Então, cheguei aqui, 5, 4, 3, 2, 1, que nada mais é do que 5 fatorial. E 5 fatorial, nós fizemos aqui embaixo, é exatamente igual a 120. Letra B. Quantas figuras teremos o personagem Cebolinha na posição inicial? E a personagem Magali na posição inicial? Bom, pessoal, aqui é para te alertar que resolver o Cebolinha na primeira posição é a mesma coisa que resolver a Magali na primeira posição. Então, vamos focar primeiro aqui no Cebolinha, tá?
Cebolinha na primeira posição é manter ele aqui na posição que ele está. Então, na primeira posição, vai ser o Cebolinha. Então, aqui é uma possibilidade. Uma vez que o Cebolinha já apareceu, ele não vai poder aparecer mais. Então, antes aqui, eu tinha um total de 5 personagens. Uma vez que o Cebolinha já apareceu, ele não pode aparecer mais. Então, agora, em vez de 5 personagens, eu vou ter apenas aqui 4 personagens, que são, na verdade, meus 4 elementos, para poder alocar em 4 casinhas. Então, aqui vai ficar 1, que multiplica PN. Então, aqui vai ficar 1 que multiplica. O PN nada mais é do que N fatorial, tá? Então, vai ficar 1 que multiplica N fatorial, 1 que multiplica. O meu N é a quantidade de elementos. Repetindo, eu tinha 5. Já utilizei o Cebolinha, sobraram 4. Então, aqui vai ficar 4 fatorial. Então, aqui vai ficar 1 que multiplica 4, 3, 2, 1. Essa multiplicação aqui vai dar 24. Então, ou seja, na letra A, nós encontramos ao todo que existem 120 fotografias diferentes. Dessas 120, 24 iniciam pelo Cebolinha. Mas se eu quiser iniciar pela Magali, também vão ser exatamente 24. Ou seja, se você pegar o total que nós encontramos na letra A, que foi exatamente 120, e dividir por 5 personagens, nós vamos obter aqui 24 possibilidades. O que quer dizer isso aqui? Existem 24 fotografias que iniciam pelo Cebolinha, ou inicia pela Magali, ou pela Mônica, ou pelo Cascão, ou pelo Chico Bento. Então, resposta aqui, 24 possibilidades, tanto para o Cebolinha, quanto para a Magali. Tá? Então, vamos lá. Já apareceu aqui o Cebolinha. Cebolinha não pode aparecer mais. Então, aqui sobrou quem aqui? Magali, Mônica, Cascão, Chico Bento. Tem aqui 4 possibilidades. Vamos escolher uma aqui, Cascão. Aqui vai sobrar Magali, Mônica, Chico Bento. 3 possibilidades. Vamos supor que eu escolhi aqui a Mônica. Aqui vai sobrar a Magali e o Chico Bento. 2 possibilidades. Se eu escolher a Magali, vai sobrar aqui o Chico Bento. 1 possibilidade. Então, aqui vai ficar 1, que multiplica essa chavinha, equivale a 4 fatorial. E aqui embaixo nós vimos que o 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Vezes 1 vai dar exatamente aqui 24. Letra C. Quantas figuras teremos as personagens Magali e Mônica na primeira e segunda posições, respectivamente? Então, cuidado agora aqui, olha. A questão fala que a Magali e a Mônica, elas têm que estar, na verdade, na primeira e segunda posições, respectivamente. Então, aqui, na primeira, já é garantido que seja a Magali, e na segunda já é garantido que seja a Mônica. Então, aqui eu tenho uma possibilidade e uma possibilidade. Nós não temos aqui um total de 5 personagens. Uma vez que eu já utilizei a Magali e já utilizei a Mônica, o que era um total de 5 personagens, me restaram apenas 3 personagens, que na verdade são meus 3 elementos. Então eu tenho 3 elementos para poderem ser alocados em 3 posições.
Então, essa continha aqui vai ficar agora, ó, 1 vezes 1, né, que é a Magali vezes a Mônica. Como aqui sobraram 3 elementos para 3 posições, aqui que vai ficar o meu PN. Então, vezes permutação de N objetos. Onde esse N meu aqui, ó, P de N, é exatamente N fatorial. Então, aqui vai ficar 1 vezes, quem que é o PN? N fatorial. O meu N agora aqui equivale a 3 elementos. Então, aqui vai ficar 1 vezes 3 fatorial. Resolvendo 3 fatorial, 1 vezes 1. Quem que é o 3 fatorial? 3, 2, 1. Multiplicando, essa continha aqui vai dar exatamente 6. Então, vamos lá. Das 120 fotografias que eu encontrei na letra A, existem apenas 6 delas que a Magali vai estar na primeira posição e a Mônica na segunda posição. Fato que você pode comprovar por aqui, ó. Já apareceu Magali e já apareceu Mônica. Então, quem é que pode aparecer aqui, ó? Cebolinha, Cascão, Chico Bento. Eu tenho aqui 3 possibilidades. Vou escolher agora aqui, por exemplo, ó, o Cascão. Vai sobrar aqui, ó, Cebolinha, Chico Bento. 2 possibilidades. Se eu escolher o Chico Bento, sobrou aqui o Cebolinha, que é uma possibilidade. Então, aqui vai ficar 1 vezes 1. A chavinha 3, 2, 1 é igual a 3 fatorial. Você já pode colocar o resultado direto aqui, né? Estou fazendo devagarzinho para você entender aqui, ó, a questão do fatorial, tá? Bom, o 3 fatorial aqui, ó, nós já resolvemos aqui embaixo, que é 6. 6 vezes 1, 6 vezes 1, 6. Tá? Então, das duas maneiras aí, você consegue chegar no quantitativo de 6 fotografias que iniciam pela Magali e tem logo em seguida ao seu lado, tá, a Mônica. Letra D. Quantas figuras teremos as personagens Magali e Mônica nessa ordem, lado a lado? Muito cuidado aqui agora, pessoal, porque às vezes você confunde a letra D com a letra C. Lá na letra C, a Magali e a Mônica, elas estavam lado a lado, tá? Mas ele deixou bem claro, tá? Que lá na letra C, elas teriam que estar na primeira e segunda posições. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui, ó, 5 tracinhos, né? A Magali tinha que estar aqui e a Mônica aqui, ó. Tá lado a lado? Tá. Mas ficou bem claro que era na primeira e segunda posições. Agora ele fala que é nessa ordem, então se for nessa ordem aqui, ó, a Magali tem que aparecer primeiro que a Mônica. Então, por exemplo, aqui, olha, eu tenho que ter Magali e Mônica nessa ordem aqui, ó. Elas têm que estar lado a lado. Então, por exemplo, se eu tiver Mônica e Magali, elas estão lado a lado? Estão. Mas está na ordem que o exercício nos pediu? Não. Então, isso aqui não pode não, ó, tá? Então, tem que vir Magali e Mônica. Uma vez que ele falou lado a lado, aqui agora que vem um problema. Ó. Qual o problema? Se a Magali aparecer na primeira posição, a Mônica tem que estar na segunda. Mas, se a Magali aparecer na segunda, a Mônica vai ter que estar na terceira. Se a Magali aparecer na terceira, a Mônica vai ter que estar na quarta. E por último, se a Magali aparecer na quarta, a Mônica vai ter que estar na quinta, tá? Não tem como a Magali aparecer na quinta, porque para a Mônica aparecer do lado dela, teria que ter uma sexta possibilidade aqui, ó, e não tem, tá?
Então, cuidado com isso aqui agora. Ó. A questão deixou bem claro para a gente que a Magali tem que aparecer do lado da Mônica, tá? Ó, nessa ordem. Então, tem que vir primeiro Magali e Mônica. Bom, exercício aqui desse tipo, eu faço ele aqui dessa maneira. Aqui, ó. Primeiro, eu vou escrever aqui assim, olha. A Magali tem que estar exatamente junto da Mônica nessa ordem. Então, ó, eu imagino que existe uma caixa. Você pode pensar numa sacola, tá? Que lá dentro dessa sacola ou dessa caixa, você colocou lá dentro a Magali e a Mônica. E elas estão juntas nessa ordem. Você foi lá e fechou a caixa. Ou então amarrou o saquinho. Então, o que acontece? As duas, elas estão fixas dentro dessa caixinha. Você pode balançar essa caixinha aqui do jeito que você quiser. Que a Magali sempre vai ficar junto da Mônica e nessa ordem. Então, agora o que aconteceu aqui? Olha, eu tenho a Magali com a Mônica, tenho o Cebolinha, tenho o Cascão e tenho o Chico Bento. Então, olha que bacana que eu fiz aqui, olha. Eu estou garantindo que a Magali esteja junto da Mônica, né? Porque eu coloquei aqui dentro da caixinha. E uma vez que eu coloquei ela dentro dessa caixinha, eu vou enxergar essa caixinha agora que eu fiz aqui, ó, como sendo apenas um único objeto. Então, olha que legal aqui, olha. Em vez de eu ter agora aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5 personagens, eu vou ter aqui, ó, um personagem que é o Cebolinha, a Magali junto com a Mônica nessa ordem aqui, ó, vai ser o meu segundo personagem, o Cascão, o terceiro personagem e o Chico Bento, o quarto personagem. Então, a sacada aqui, ó, é você colocar as duas dentro de uma caixinha de modo que elas permaneçam juntas. Então, você vai enxergar isso aqui tudo agora, ó, como sendo 4 elementos que você vai embaralhar. Isso aqui, ó. Então, na verdade, que agora, ó, perceba que eu coloquei aqui agora o que é aqui, ó? 4 risquinhos. Por que 4 risquinhos? Um deles é o Chico Bento, um deles é o Cascão, um deles é o Cebolinha e o outro deles vai ser exatamente a dupla Magali e Mônica nessa ordem. Então, agora aqui, ó, eu tenho 4 elementos para serem colocados em 4 lacunas. Então, pela formulinha, eu tenho que P4 é 4 fatorial. Então, aqui vai ficar 4, 3, 2, 1, que vai dar um total de 24. Então, das 120 fotografias, eu tenho exatamente 24 que possuem a Magali e a Mônica lado a lado nessa ordem. Vamos entender agora aqui o que eu fiz, ó? Então vamos lá que agora, olha. Nessa primeira posição aqui, ó, quem é que pode aparecer aqui, ó? Pode aparecer a caixinha. Quem que é essa caixinha aqui, ó? Tem que ficar claro que essa caixinha aqui, ó, nada mais é do que a Magali com a Mônica. Ou então pode aparecer o Cebolinha, o Cascão ou o Chico Bento. Então aqui, ó, eu tenho um total de 4 possibilidades. Aí vamos supor aqui, ó, que eu escolhi o Cascão. Quem é que pode aparecer aqui agora? Ó? A caixinha. Quem que é a caixinha? A Magali com a Mônica. Ou então o Cebolinha, ou então o Chico Bento. Aí vamos supor que eu escolhi aqui, ó, o Cebolinha. Então quem é que pode aparecer agora aqui? Ó?
Aqui, ó, eu tenho um total de 3 possibilidades. Se eu escolhi o Cebolinha, quem é que pode aparecer aqui agora aqui, ó? A Magali com a Mônica e aqui o Chico Bento. 2 possibilidades. Se eu escolhi o Chico Bento, no final da fotografia vão ficar lado a lado a Magali com a Mônica nessa ordem. Procedendo aqui com o princípio multiplicativo, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 nada mais é 4 fatorial, que equivale a exatamente 24 possibilidades. Tá? Então, cuidado. Falou aqui, ó, nessa ordem. Se não tivesse falado aqui nessa ordem, tá? Vamos supor que eu te falasse que, olha, em qualquer ordem. Bastava você pegar essa resposta aqui e multiplicar por 2. Que aí você teria que analisar a questão de ser Magali com Mônica ou então Mônica com Magali. Aí você, nesse caso, multiplicaria por 2. Tá? Mas como é que ele falou nessa ordem, a resposta nossa é igual a 24. Bom, para terminar, letra E. Quantas figuras teremos os personagens Cebolinha, Cascão e Chico Bento juntos? Perceba que aqui agora ó, ele fez a exigência de que o Cebolinha, o Cascão e o Chico Bento estejam juntos. Mas em momento algum, ele falou que tem que ser juntos e nessa ordem. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, do jeito que a fotografia está, ela não atende. Perceba que os 3 aqui estão separados. Ó. O Cascão está junto com o Chico Bento, porém não está junto com o Cebolinha. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui ó, é garantir, tá? É garantir que os 3 vão ficar juntos. Então, eu vou chegar aqui ó, e vou escrever ó, Cebolinha, Cascão, Chico Bento. Vou colocar eles dentro de uma caixinha, tá? Então, ó, como eles estão dentro de uma caixinha, eu vou enxergar essa caixinha agora aqui como sendo um único elemento. Então, eu já usei aqui ó, o Cebolinha, o Cascão e o Chico Bento. Então, vai sobrar aqui ó, a Magali e a Mônica. Então, meus queridos, o que vai acontecer agora aqui? Olha, eu vou fazer aqui agora uma primeira continha. Qual que é a primeira continha? Eu tenho aqui agora ó, um total de 3 elementos. Tá? Você tem que entender que um elemento é essa caixinha, o segundo é a Magali e o terceiro é a Mônica. Tá? Então, ó, eu vou embaralhar isso aqui agora. Então, quando eu embaralho isso aqui, ó, eu tenho exatamente 3 elementos para serem colocados em 3 lacunas. Tá? Então, eu vou chegar agora aqui ó, e vou resolver. 3 elementos para 3 lacunas vai ficar P de N, que é N fatorial. Como eu tenho 3 elementos, 3 fatorial, que é 3, 2, 1. Essa continha aqui vai dar 6. Ó. Tá? Então, perceba que, olha, esse 6 é referente ao embaralhamento desses 3 elementos. Agora, perceba que essa caixinha que você está vendo aqui, ó, ela pode ter uma alteração dentro dela. Por exemplo, Cebolinha, Chico Bento, Cascão, ou então Cascão, Cebolinha, Chico Bento, Cascão, Chico Bento, Cebolinha, ou então agora com Chico Bento, Chico Bento, Cascão, Cebolinha, Chico Bento, Cebolinha, Cascão. Então, se você olhar aqui agora, ó, eu tenho um total de 6 possibilidades. Sendo que, para
cada uma dessa situação aqui, ó, eu vou ter um total de 6. Então, aqui, ó, essa continha primeira aqui que eu fiz deu 6. Se eu fizer para a segunda, aqui vai dar 6, 6, 6, 6 e 6. Então, agora, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Pegar aqui essa resposta que foi referente para o meu asterisco e tenho que simplesmente multiplicá-la aqui agora por 6. Por que eu multiplico por 6 aqui? Ó? Porque essa caixinha onde está o Cebolinha, o Cascão e o Chico Bento, ela pode sofrer alteração. Em momento algum ele falou que tem que ser naquela ordem, né? Então eu vou ter um total aqui de 36, tá? Então fazendo dessa maneira aqui, ó. Quem é que poderia aparecer aqui? A caixinha. Quem que está nessa caixinha aqui, ó? É o asterisco. Cebolinha, Cascão, Chico Bento. Ou então a Magali ou a Mônica. 3 possibilidades. Se eu escolher a Magali, quem é que vai poder aparecer aqui? Ó? A Mônica, a caixinha. Sobraram 2. Se eu escolher aqui a Mônica, aqui vai sobrar a nossa caixinha, que é uma possibilidade. 3 vezes 2 vezes 1, 6. Então, esse 6 que eu encontrei aqui, ó, novamente, é a primeira situação. Uma vez que a caixinha pode sofrer alterações, eu tenho que multiplicar isso aqui por 6. Que aí eu vou chegar no total de 36. Tá? Ou seja, de uma maneira rápida, tá? O que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. Cebolinha, Cascão, Chico Bento. Tá? Magali e Mônica. Aqui, ó, você na verdade está fazendo duas contas. Qual que é a primeira? 3 fatorial. Por que 3 fatorial? Você está embaralhando aqui essa caixinha aqui, ó. E embaralhou a caixinha, você vai ter que fazer uma outra continha aqui, ó, que é embaralhar isso aqui tudo. Ou seja, a caixinha com a Magali com a Mônica. Então, você vai ter aqui, ó, 3 fatorial que multiplica 3 fatorial. Agora, quem que é 3 fatorial? 3, 2, 1 vezes 3 fatorial. 3, 2, 1. Multiplicando 3, 2, 1 vezes 3, 2, 1, você vai chegar no total de 36 possibilidades. Bom, espero aí que você tenha acompanhado o raciocínio. Desejo a vocês aí bons estudos. Até a próxima. Fique com Deus. Um grande abraço.